Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia. E aí, como que foram de final zero? Tá aqui na minha tela o resultado de ontem, do dia 23/7/2025. Vamos analisar então esse concurso. Anota aí dezenas na tela: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 23, 24 e 25. E desta vez, as 4 dezenas pilares: 01, 02, 24 e 25. Então, iniciou com a dezena 01, que é o que a gente espera, né? Ou com a 01 ou com a 02. E finalizou com a 25, também, que é o que a gente espera, finalizar ou com a 24 ou com a 25. E desta vez, 2 bolinhas vermelhas aqui para gabarito de linhas, gabarito de colunas, que eu vou deixar um link linkadinho aqui, um vídeo linkado aqui para vocês. Para quem não entendeu ainda essa questão do gabarito, são 18 gabaritos, que você pode aí, numa única mudança, eu falei isso daí há 2 concursos atrás, você modificar toda a estrutura do seu jogo e passar de 10%, de 10%, de 10%? É 10%, você multiplica 10 vezes mais, tá? Você melhora o seu jogo 10 vezes mais com uma simples mudança em um gabarito desse tipo aqui, só que esse daqui é gabarito de colunas. Quando ele sai esses 5 número 3 aqui para a linha, tá? Então, quando você faz um jogo instintivamente, tá? Sem querer, né? No seu subconsciente você tá fazendo o jogo lá e a hora que você vai analisar, tá um jogo dessa forma aqui, ó. 3 números em cada linha. Quando você faz isso daí com uma simples mudança, você potencializa em 10 vezes os seus jogos. Legal? Tá aqui então, 6 dezenas na região dos primos, 7 na cruz, 8 ímpares, 10 na moldura, 4 de Fibonacci, 5 na progressão, repetiu 10 do último concurso, padrão de linhas 5, 4, 3, 2, 1, padrão de colunas, 3 números em cada colunas. Ontem eu tinha gerado jogos de 7 a 8 ímpares, veio 8 ímpares, tinha colocado exatamente 9 números na moldura, veio 10, então hoje a gente vai repetir de novo os 9 números na moldura. Coloquei de 4 a 5 Fibonacci, veio 4, coloquei de 9 a 10 repetidas do último concurso, vieram 10 dezenas, tá? Então, muito bom, gostei dos palpites que eu coloquei lá na área do Gera Sorte, ou na área do vídeos aqui também, e na área lá do blog, beleza? E vamos lá em uma única, 2 apostas ganhadoras. Que prêmio maravilhoso, hein? Olha, R$ 3.450.320,30 para cada uma das 2 apostas ganhadoras. E por ter sido um final zero, né? Por ter sido um final zero e ter ficado aí próximo, né, à casa dos 400, 500 ganhadores, né? Como é um concurso que a gente entende que seria 2 concursos, então esse número de ganhadores aqui, né, não fica entre os 200, sempre vai ficar entre os 400 e 500 para mais, né, para mais, e a gente sempre espera que fique baixo esse número de ganhadores para que o prêmio seja acima de R$ 1.500. Então pagou R$ 1.721,56. Se você pegar o concurso anterior aqui, ele já tinha pago R$ 1.350, pagou quase bom. Agora, o anterior a ele, esse daqui judiou, hein? 457. Por quê? Por conta da quantidade de ganhadores. Isso daqui foi um concurso regular, não foi um concurso acumulado, não foi um concurso final zero. Então, muitos ganhadores, inclusive na faixa de 15 pontos, olha só, né? É muito frustrante isso. Beleza? Então, meus parabéns a todo mundo que pontuou, né? Continue assim, vamos insistir, foco, né? Sempre um objetivo nos 15 pontos. Quero agradecer a cada um de vocês aí que todo concurso, todo vídeo que eu faço já inicia com um like, inicia com bom dia, com boa tarde. Deixa sempre um comentário como essas pessoas fazem aqui. Muito obrigado, que Deus abençoe aí cada um de vocês. Olhando aqui a nossa matriz que carrega com a ferramenta, ontem ela não premiou com 15 pontos. Eu já vou deixar desmarcado aqui, daqui a pouco a gente volta nela então para analisar as outras matrizes. Legal? Então, aqui não tivemos muita coisa fora do normal, não. 2 bolinhas vermelhas, num total de 9 critérios que a gente analisa aqui. Então, eu acho totalmente, né, bom, né, neste caso. Aqui as 25 dezenas organizadas na estatística dos 10 últimos concursos. Ó, lembrando que tudo que você está vendo eu fazer na tela, você também pode fazer lá na área do Gera Sorte, tá? É só acessar
com seu usuário assinante, você vai ter todas essas ferramentas que eu estou mostrando aqui. São ferramentas mais focadas para Loto Fácil, mas se você gosta, por exemplo, de Mega Sena, então você vem aqui, por exemplo, ó, vou pegar aqui, abrindo uma nova guia. Ah, Ricardo, eu tenho 15 números que eu gostaria de jogar na Mega Sena e eu não sei como organizar esses 15 números. Então, existe uma ferramenta aqui que se chama fechamentos. Você vai clicar aqui em cima de onde está escrito Mega Sena, vai carregar então essa página aqui, ela carrega já com a primeira matriz, que seria essa daqui. Você pode pegar aqui e abrir aqui o menu, é um menu suspenso, então um menu com 801 opções diferentes para você organizar o seu jogo, beleza? Então tá aqui, ó. Para ficar mais fácil, eu também organizei todos os fechamentos dentro de uma página que a gente chama grade. Então, quando você clica nesse botão, você carrega a grade de fechamentos dos fechamentos reduzidos da Mega Sena. Aqui fica muito mais fácil, porque você pode encontrar pelo critério, aqui pelo termo, ou pela descrição mesmo. Lendo aqui, você consegue acessar normalmente. Clicando aqui em cima, você já vai para o fechamento. Se a gente pegar, por exemplo, né, como eu dei o exemplo de vamos fechar 15 números, né? Então você pode pegar e clicar em cima desse V aqui, organizar toda essa tabela. Percebeu que aqui apareceu um triângulo aqui? Significa que ele ordenou toda essa página aqui por essa coluna. E basta então eu rolar a tela até que apareça o primeiro 15 aqui. E depois eu vou olhando os outros parâmetros aqui para ver qual fechamento eu vou escolher. Então, aqui terminou os de 14 e inicia os de 15 aqui, ó. E aqui eu vou olhando aqui, ó. Como eu já tenho decorado, então eu sei que esses 6 aqui são os números que eu vou marcar em cada volante. São volantes simples, tá? Esse parâmetro aqui é a garantia, então no caso é o prêmio a ser garantido, né? No caso 3 seria terno, mas Mega Sena não paga terno. Porém, como é um fechamento de terno, se acertar 3 dezenas, significa que se você acertar mais de 3 dezenas, é bem possível que você tenha uma quadra, talvez até uma quina aqui. Então, essa é a condição. Esse daqui é o número de volantes. E esse daqui significa se tem fixa ou não. Quando tem 0, significa que não tem fixa. Então, você não tem uma preocupação a mais para ter uma garantia de prêmio. Aqui, por exemplo, olha só, 14, 6, 6, 6, 9, 5. Então, significa que eu vou escolher 14 números, o sistema vai me organizar em cartelas de 6, vai me dar uma garantia de Sena, né, de 6 pontos, se eu acertar 6 entre as 14. Porém, como eu tenho um número maior que 0 aqui na questão das fixas, eu tenho que acertar as fixas, tá? Então, além de eu colocar 6 dezenas dentro das 14 que eu vou escolher, 5 delas precisa ser fixa. Tudo isso com 9 apostas. Então, basta você ler aqui que é exatamente o que eu acabei de falar. Fechar 14 números, garantir 6 pontos se acertar 6 dezenas, mais 5 fixas, com 9 apostas. Então, multiplicado isso daqui pelo valor atual da aposta, é isso daqui que você não vai pagar para o site, para o Gera Sorte. Aqui a gente não faz aposta, tá? Você vai gastar isso daí no registro de uma casa lotérica. Legal? Eu vou pegar aqui, então, um de 15. Vamos pegar, por exemplo, olha, esse daqui é um fechamento um pouquinho grande, é claro, né? Mas ó, vamos pegar esse daqui, ó, que é um fechamento intermediário. Perceba que você tem 3 coisas quase iguais aqui, ó. 15, 6, 4, 4, 15, 6, 4, 5 e 15, 6, 4, 6. Então, esse é o mais econômico, que você vai precisar mais de sorte, mas vai desembolsar menos grana. Esse daqui é o que fica intermediário e esse daqui é o que vai estar mais próximo de quina. Vamos pegar esse só para como exemplo. Então, eu vou dar um clique aqui, ó. Então, grava esse número aqui, ó. 15, 6, 4, 4, 117. Muito bem. Quando ele carregou, ele já traz o fechamento carregado aqui com os parâmetros. 15, 6, 4, 4, 117. Então, significa que eu preciso escolher aqui dentro de 60 números, eu posso escolher 15 números. Então, vamos pegar aqui, ó, alguns números, né? Eu sempre gosto de dividir entre os quadrantes aqui, né? E se eu quiser parar, eu paro a hora que eu quiser e clico aqui em completar. Ele vai segurar as dezenas que eu já escolhi e vai colocar outras aleatórias, beleza? Então, ele vai colocar exatamente nessa ordem, tá? A ordem de escolha.
Legal? E eu vou clicar aqui em combinar. Perceba que não tem nada aqui na caixa de jogos ainda. E a partir do momento que eu clico aqui em combinar, ele simplesmente fez a mágica da loteria, que seria o fechamento, né? Que é usado em todos os países. Ele pegou os 15 números que eu anotei, que eu marquei aqui, que eu escolhi, e organizou esses 15 números em 117 apostas. Aqui não apareceu a quantidade de apostas, mas se você pegar aqui, você vai ver que tem 117 apostas. Se a gente clicar aqui em operações e clicar aqui em conferir, eu vou mandar, então, aquele fechamento que eu acabei de fazer para o meu setor de conferência e simulação da Mega Sena. Bom, com o último concurso, né, que ele já traz carregado na ferramenta, não teria premiado com nada. Mas eu posso fazer simulações aqui, né, desses 117 jogos aqui. Se eu clicar aqui em simular, perceba que ele vem aqui, olha, nas dezenas capturadas do meu jogo e faz uma seleção de 6 números, joga aqui em cima para o display e monta monta o resultado aqui para mim. Então, eu teria feito uma quina e 12 quadras com esse fechamento. Se eu clicar aqui em simular de novo, ele vai pegar outras 6 dezenas daqui. Então, essas são as dezenas capturadas, são as dezenas presentes no meu jogo, e essas daqui são as dezenas que não aparecem no meu jogo, tá? Então, toda vez que você clicar aqui em simular nesse botão, ele vai pegar 6 números aqui para fazer, né, o acompanhamento do seu jogo e das dezenas que você escolheu. Então, perceba que quando você acerta 6 números dentro dos 15, é muito provável que você tenha mais de uma quadra, né? O que eu vi aqui que teve, olha, tem capacidade de você fazer a cena, como foi esse caso aqui, tá? Aqui não deu nem quina nem cena, mas deu 15 quadras. Então, é um fechamento muito bom. Agora, se você quiser, né, ir um pouquinho mais além e entender um pouquinho melhor esse fechamento, você pode fazer outros tipos de simulação. Por exemplo, aqui, quando você clica em semi-aleatório, significa que ele vai fazer uma simulação de um resultado que tenha 5 dezenas presentes no seu jogo e uma que você errou. No caso, seria isso daqui, ó. Então, a gente clica aqui em semi-aleatório, tá? E ele vai pegar 5 dezenas daqui, vai pegar uma daqui, vai jogar aqui para cima. E mesmo errando uma dezena aqui, ele teria dado uma quina e 2 quadras, né? Clica mais vezes aqui, olha, 5 quadras, 9 quadras, 6 quadras, tá? Aqui iria ficar mais restrito aqui nas quadras mesmo. Tá? Se você quiser ir mais além, você tem mais opções aqui, ó. Errando 2 dezenas, errando 3, errando 4 e errando 5 dezenas. Beleza? Então, se você gosta também desse tipo de ferramenta, tá aí, então, uma ferramenta para Mega Sena. Se quiser, você também tem ferramenta para Lotomania, tem fechamentos para dupla cena, para dia de sorte, para quina, tá? O que a gente mais foca aqui é sempre na Loto Fácil pela questão da probabilidade, tá? Ela chega a ser, né, menos difícil, não vou nem falar fácil, porque não tem nada fácil, não. É menos difícil que as outras loterias. Beleza? Deixa eu tomar um café aqui só para molhar a goela. Muito bom o café, hein? Docinho, docinho. Então paramos aqui. Deixa eu fechar aqui então para a gente não se perder. Voltando aqui, então, eu organizei as 25 dezenas em 3 conjuntos. Agora a gente voltou a falar de Loto Fácil, então, beleza? Então, as 25 dezenas organizadas na estatística dos 10 últimos concursos, sempre para a gente pegar o que está acontecendo. Por isso que você tem que voltar aqui todo dia, assistir os vídeos todo dia, sempre tem alguma coisa nova. Eu sempre estou colocando alguma coisa nova, alguma observação, alguma sugestão, algum pitaco, tá? Ou respondendo a dúvida de alguma pessoa. Desse conjuntão aqui você escolhe de 5 a 8 dezenas, aqui você escolhe de 3 a 4 e aqui você vai escolher de 3 a 6. Com 4 ou 5 joguinhos, utilizando essa técnica de distribuição aqui, você já consegue entrar na zona de premiação, que é muito difícil, hein? Segundo as probabilidades, para você fazer 11 pontos na Loto Fácil, seria necessários pelo menos 11 jogos, tá? A probabilidade é de 1 em 11. Pega o verso do seu volante, dá uma olhadinha na questão de... As suas chances são acertando 11 dezenas, acertando 12, acertando 13, acertando 14 e acertando 15. Você tem tudo isso daí. E você também tem no Gera Sorte aqui. No próximo vídeo eu mostro então a calculadora de probabilidades que está gratuita lá no site.
Aqui, 3 conjuntos de 17, 18 e 19, vou deixar lá no blog Gera Sorte. Corre lá para você copiar e colar. E já aproveita e copia e cola também os jogos prontos. 20 jogos gerados dentro do padrão. Outros 20 gerados, praticamente repetir tudo aqui do último concurso. De 9 a 10 repetidas do último concurso. De 4 a 5 Fibonacci. De 7 a 8 ímpares. E exatamente 9 números na moldura. É importante que você substitua de 1 a 3 dezenas de cada uma dessas linhas aqui, que você vai conseguir montar jogos melhores. Padrão visual, comportamento individual das dezenas, tá aí então uma linha fechada na linha 3. Ontem eu falei bem baixinho da linha 5, a moça da bolinha não escutou e ainda continua muito boa essa linha por 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 7 concursos consecutivos. Agora a gente já espera, né, que vai falhar aí, que vai talvez não zerar, né, que é bem difícil ter aí um final 20, final 19, final 18. Mas talvez uma dezena, 2 dezenas, mais provável aqui 2 dezenas aí nos próximos concursos nessa linha. Aqui veio uma única dezena aqui na linha 4, então isso daqui deve ter quebrado as pernas de muita gente. Bom, a gente tinha a 7 como presa, ela continua presa. A dezena 11, que era candidata, hoje se tornou presa. A dezena 12, lembra que eu falei lá do retorno após a falha? Tá aqui então, retornou com sucesso a dezena 12, tá? Dezena 21 era presa, já não é mais. A dezena 23 continua presa. Então hoje a gente tem algumas candidatas a se tornarem presa. Dezena 01, que já está com 3 concursos, então ela pode se tornar presa hoje à noite. Dezena 25 também. Então já está com 3 concursos, pode se tornar presa. Beleza? Esse é o padrão visual, comportamento individual das dezenas e não tivemos máscara ainda. Estou preocupado com isso porque já faz um tempo que não tem a máscara e quando tiver a máscara eu vou mostrar para vocês. Legal? Vamos para uma parte importante aqui, deixa eu pular um pouquinho, daqui a pouco a gente volta no excluir colunas, mas é uma parte importante do ciclo das dezenas. Tá? O ciclo das dezenas começou ontem, então abrimos o ciclo de número 732 com o concurso 3.450. Eu peguei as 15 dezenas que deu no sorteio, coloquei cada dezena na sua casinha. Completa esse quadro aqui com um único sorteio? Não, matematicamente é impossível, porque vai sobrar 10 casinhas aqui, 10 dezenas. Então, matematicamente é impossível. E com 2 concursos é possível? Sim. É possível. Então, basta que saiam essas 10 dezenas aqui, que são as dezenas que estão aqui em estrelinha, tá? São as dezenas que não saíram no último concurso. Se saírem essas 10 dezenas, significa que vai completar esse quadro aqui. Completando esse quadro aqui, significa que fechou o ciclo. Isso nunca aconteceu em toda a história da Loto Fácil. Tá aqui, ó, fechamento de ciclo com 2 concursos, frequência ou contagem, se você prefere assim, 0. Então, nunca aconteceu. Será que vai acontecer no próximo concurso? Se não aconteceu ao longo de 3.450 concursos realizados até hoje, você apostaria numa coisa dessa? Se você tem dinheiro de sobra para gastar com um tipo de estratégia dessa, beleza, engata a marcha e segue em frente. Eu não recomendo. O que a gente faz, então, quando o ciclo tem um concurso e está faltando 10 dezenas para fechar o ciclo? A gente copia essas 10 dezenas, a gente vem aqui em cima em estatística, eu vou abrir numa nova guia. Carregou aqui a ferramenta balanço estatístico, né, que é o raio-x do último concurso, tudo que aconteceu no último concurso. O que a gente vai fazer? Vai clicar aqui dentro dessa caixinha e selecionar a opção de estatística personalizada. Por quê? Porque eu vou colocar as 10 dezenas que faltam dentro desse campo. Tá vendo que aqui não tem nada ainda, tá tudo zerado isso daqui? A partir do momento que eu clicar aqui em gerar, ele assume as 10 dezenas que eu coloquei aqui, deixando em vermelhinho, e preenche todo esse quadro aqui para mim. Então, vamos entender primeiramente o que pode acontecer aqui. Ó. Tem 11 situações. Pode sair as 10 dezenas? Pode, inclusive já saiu em 4 vezes ao longo de toda a história do Loto Fácil. Então, é totalmente possível fechar o ciclo e sair essas 10 dezenas juntas. Beleza, tá? Não está sinalizado. Pode não vir nenhuma? Pode, né? Aconteceu ontem, né? Então, existe mais uma possibilidade. Então, pode vir nenhuma, pode vir uma e pode vir até as 10 dezenas.
Então tem todas as situações aqui. O que a gente vai fazer? Vai pegar, olhar essa coluna de frequência, ver qual que é o maior número que vocês localizam aqui dentro. Não seria esse daqui, ó? Seria esse, né? Ele representa o quê? 6 dezenas, que é a quantidade. Então, significa que o que mais acontece é vir 6 dessas 10 dezenas. E olha, tá em amarelo isso daqui? Tá. Então, significa que é muito provável disso acontecer. Tá? Então, eu vou montar jogos com 6 dessas 10 dezenas. É a primeira coisa que eu vou fazer. A segunda coisa que eu vou fazer é escolher a segunda melhor condição. De preferência, se ela estiver em amarela. A segunda melhor condição tá ali empatado entre 5 e 7. Então, qualquer uma dessas duas escolhas aqui vai ser bom para mim. Se eu escolher 5 dessas 10 dezenas ou se eu escolher 7 dessas 10 dezenas. Beleza? Eu optaria desta vez por 5. Legal? Então, eu colocaria de 5 a 6 dessas 10 dezenas. É o meu palpite. Pode não sair dessa forma, mas esse seria o meu palpite. A minha estratégia pessoal seria isso daqui. Colocar de 5 a 6 dessas 10 dezenas. E aí você escolhe, então, a sua melhor opção. Beleza? Então, o ciclo das dezenas, quando ele entra nessa situação de um único concurso dentro do ciclo, é a melhor forma de você apostar. Tá? Você pode também, né, uma forma de você poder entender nos ciclos anteriores, por exemplo, aqui seria o primeiro concurso do ciclo, então a gente pode colocar até o concurso 3.445. Então eu venho aqui, 3.445, e clico aqui em gerar. No ciclo passado, nesta mesma situação, a gente tinha 10 dezenas para fechar o ciclo, tá? Então não estava sinalizado, a gente tinha 10 dezenas para fechar o ciclo. Então não confunda com estatística personalizada. Você teria que colocar essas 10 dezenas na estatística personalizada aqui e mudar também aqui a quantidade de concurso, tá? Até o 3.445. Seria isso daqui que você teria que fazer. Isso é. Você pegaria as 10 dezenas aqui, colocaria aqui nesse campo e clicaria em gerar. Ele iria, então, fazer uma análise até o concurso 3.445. E aqui estava dessa forma. Olha só, a melhor das condições não estava sinalizada. E aí a gente volta de novo para o ciclo, tá bom. E depois no próximo ciclo, no próximo concurso? Então a gente coloca aqui o 6, né? Avança um concurso. Clica aqui em gerar. Aí a gente tinha 2 concursos dentro do ciclo. Olha, se a gente tinha 10 dezenas para fechar e só sobraram 3, quantas saíram? Saíram 7. Então você pode também analisar os ciclos anteriores, fazer esse tipo de análise que eu fiz. É bem importante para você comparar. Então, desta vez veio 7. Por essa razão que a minha escolha pessoal seria entre 5 e 6. Porque já no ciclo passado, já saiu muitas dezenas. Saiu 7 dezenas. Então, eu não iria para esse lado. Eu iria para o lado contrário, então. É, de novo, a minha sugestão pessoal, tá? Se fizer sentido para você, você aplica no seu jogo. Se não fizer, beleza. Faz o que você acha que deve fazer, engata a marcha e segue em frente. Legal? Bom, deixa eu voltar então para a nossa ferramenta, só para fazer a análise então das outras matrizes, bem rapidinho aqui, olha. Então, essa matriz aqui que a gente está fazendo acompanhamento, olha só, foi muito boa essa matriz. É uma matriz de fechamento aqui, olha. Os 13 pontos estão garantidos aqui em qualquer concurso. E ontem ele teria dado 14 pontos, tá? O que eu precisaria fazer? Acertar 5 dessas 6 dezenas que aparecem aqui. Se eu acertasse 5 dezenas que aparecem dentro dessa caixa, eu só faria 13 pontos. Se eu acertasse 5 dezenas que aparecem dentro dessa caixa, eu só faria 12 pontos. E aqui eu só faria 11 pontos. Entenderam como funciona? Então, essa matriz é uma matriz muito boa, porque ela resulta em 10 jogos apenas, e eu teria apenas que acertar 5 números. Então, a gente pode pegar e fazer bem rapidinho aqui, analisar, seriam 6 possibilidades. Eu vou pegar, então, vou criar link aqui, ó, só de preguiça. Então, esses 6 conjuntos aqui, né, eles foram transformados aqui dessa forma aqui para mim. Vou pegar esse último aqui, ó. Então, eu dou um clique, ele indica que eu já escolhi isso daqui, e ele foi lá na minha
na ferramenta, na parte que eu tenho que excluir as colunas, escolher as colunas que eu vou excluir, e ele marcou exatamente o que está aqui, 12, 13, 15. Se eu tivesse marcado aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, tá vendo? Ele teria marcado o 3, o 13, 15, 16 e 17, tá? Só que eu não quero essa, eu quero essa daqui, beleza? Então pronto, ele já modificou e já transformou, mas de qualquer forma aí, se você quiser, você pode clicar aqui em excluir colunas, então ele transforma o prêmio que está aqui, aqui. Ctrl A, Ctrl C, a gente vai abrir a ferramenta de conferência e simulação, vai vir aqui, olha, conferir a aposta, e vou soltar o meu jogo aqui, e com 100% de certeza, aos 14 pontos aqui, ó, com apenas 10 jogos, pagando apenas isso daqui, a realização, né, do registro das minhas apostas. Um jogo com 14 pontos, um jogo com 12 pontos e 3 jogos com 11 pontos aqui, com uma simples matriz aqui, ó, uma matriz de 20 colunas, eu só precisei escolher 5 números. Eu acertei os 5 números que aparecem aqui dentro. Aqui tem 6 números, por isso que eu tenho 6 possibilidades. Beleza? Então, essa também é uma outra matriz muito boa, eu gosto muito de acompanhar essa matriz. Vamos pegar a matriz de 12 pontos agora, para ver se ela também foi boa. Essa daqui ela não foi boa, embora ela esteja fechada em 12 pontos, mas a gente espera que ela premie sempre com 13 pontos. Desta vez eu não preciso escolher 5 números, porque o segundo parâmetro é 19, então é uma matriz com menos colunas. Então eu preciso escolher 4 colunas para que ele me transforme em jogos de 15 dezenas. Não faria os 13 pontos aqui, faria somente 12 pontos. E a outra matriz, essa matriz aqui, é uma matriz também que a gente espera que faça pelo menos 12 pontos aqui. Se for um sistema de multiplicação, você teria lucro nesse sistema, porque tivemos um resultado aqui de 12 e um resultado de 11. E aqui eu já não preciso escolher mais nem 5 nem 4, eu tenho que escolher 3, porque 18 menos 3 vai resultar em 15, que seria os jogos que eu preciso para registrar o meu jogo, as minhas apostas. Beleza? Então, essa é a ferramenta excluir colunas. Eu estou sempre, né, todos os vídeos aqui, eu mostro essa ferramenta. A ferramenta excluir colunas já não serve aquela questão de simular aqui, já é diferente. A questão de simular é somente para fechamento, tá? Muita gente confunde isso. Porque aqui a gente está trabalhando, ó, se você pegar aqui esses 10 jogos aqui, eles têm 23 números. Só não aparecem as dezenas 21 e 22, por conta que eu acho que eu fiz a exclusão da coluna que tinha essas duas dezenas, tá? Então não dá para fazer simulação aqui através de jogos que venham da ferramenta excluir colunas. Fechando aqui. Fechando de novo, então, a ferramenta então, de números de estatística personalizada, fechando o ciclo das dezenas. Eu espero que você tenha gostado dessa explicação do ciclo, desse acompanhamento do ciclo das dezenas. Números primos, essa região do volante, tendências para vir 2, 3, 5, 7 e 9 dezenas. Números na cruz, tendências para vir 3 e 5 dezenas. Números ímpares, tendências para vir 4, 5, 6, 7, 9 e 12 dezenas. Na moldura, tendências para vir 7, 9 e 12 dezenas. Fibonacci, tendências para vir 2, 3, 5 e 6 dezenas. Já na progressão, tendências para vir 2, 3 e 6 dezenas. Ó, 6 está muito bom, hein? Desses 9 números aqui, se você escolher 6 desses 9 números aqui, ó, já está 2 vezes mais atrasada do que o normal. Ciclo dos primos, 3 dezenas para fechar esse ciclo. O ciclo da cruz, faltando 2 dezenas para fechar. Ciclo dos ímpares, 5 dezenas para fechar. Você também pode pegar esses 5 números aqui, colocar na estatística personalizada, né? Fazer a mesma coisa que eu fiz com o ciclo das dezenas, que dá muito certo. Ciclo da moldura, 6 dezenas para fechar esse ciclo. Ciclo de Fibonacci, 3 dezenas para fechar. E ciclo da progressão, 4 dezenas para fechar esse ciclo. Bom, com menos de 30 minutinhos aí, eu coloquei um conteúdo de altíssimo valor que você só encontra aqui no Gerasorte, porque é em cima do que eu mostro para você, em cima das ferramentas que eu mesmo criei. Então, se você achar esse conteúdo duplicado, significa que o cara copiou minha ferramenta e ele está copiando provavelmente o meu vídeo. Tá? Se for, no caso, para ajudar as outras pessoas, beleza. Agora, se for mesmo qualquer plágio aí, eu espero que vocês também denunciem essas pessoas aí, porque
Dá muito trabalho a gente vir todo dia cedo aqui, todo dia desenvolver, ficar o dia inteiro desenvolvendo, né, ferramenta, corrigindo erros, né, para vir uma pessoa e coloca todo um fechamento, toda uma matriz que você teve tanto trabalho, tantos dias, tantos meses ali trabalhando em cima daquele fechamento, vendo se está tudo correto, se está tudo fechado. Vem a pessoa, coloca aquilo lá dentro de uma planilha de Excel e aí vende por um absurdo, né? O preço que ele vende aí, você tem 1 ano de assinatura, com toda certeza, não só no fechamento, mas em todas as ferramentas do Gera Sorte. Eu espero que você tenha gostado. Tenham todos uma abençoada quinta-feira. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.